Olá, meu nome é Luli Fischer, sou professora de Direito da UFPA e membro da Rede Amazônia. E o tema do vídeo de hoje é quais foram as modificações trazidas pela Lei 13.465 para análise ambiental em áreas de regularização fundiária urbana. Antes de nós começarmos a falar sobre as alterações trazidas pela Lei 13.465, é importante conhecer o marco legal que a precedeu. Então, a Lei 11.977 estabelecia que a regularização fundiária tinha um escopo amplo, com a sua vertente social, ambiental, urbanística, visando a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, visando garantir as funções sociais da cidade. Também, no artigo 48, a regulação fundiária tinha por princípio a ampliação da terra urbanizada para a população de baixa renda, assegurando níveis adequados de habitabilidade e melhoria ambiental. Esses dois elementos que aparecem na 11977 também podem ser identificados no novo marco legal, nos artigos 9º e 10, inciso 1º da Lei 13.465. Então, quando nós comparamos esses dois instrumentos, a gente percebe que o escopo da REURB também é fazer uma regulação fundiária multidimensional, incorporando esses núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial da cidade e a titulação de seus ocupantes, o que é muito similar ao que a gente via na legislação anterior. Então, o que a gente tem de novo na Lei 13.465 e que muda da 11.977? Fazendo esse quadro comparativo, a gente pode perceber que os estudos ambientais em matéria de regulação fundiária se alteraram um pouco. Na legislação anterior, o estudo ambiental era parte integrante de todo e qualquer projeto de regularização fundiária. Já na legislação em vigor, esse estudo das desconformidades ambientais ele continua sendo feito, mas numa escala preliminar para todos os projetos de regulação fundiária, conforme estabelece o artigo 35. Era também uma característica na legislação anterior, no artigo 53, que todo projeto de regularização fundiária deveria passar por um licenciamento urbanístico ambiental integrado. Já na legislação atual, o licenciamento ambiental ele ocorrerá apenas nos casos previstos em lei, mas todo o processo de regulação fundiária deve ser precedido da aprovação de um projeto de regularização fundiária em que esses elementos serão levados em consideração. Então, desse modo, a gente verifica que sempre haverá uma avaliação total do núcleo urbano informal por meio do estudo preliminar, mas os estudos apurados, específicos, determinarão intervenções e condicionarão a aprovação do projeto de regularização, eles serão limitados às áreas com alguma característica ambiental específica. Com relação à definição de parâmetros urbanísticos de uso-ocupação do solo, a Lei 13.465 não trouxe alterações em comparação aos 977, uma vez que os parâmetros urbanísticos eles vão ser descritos a partir do projeto de regularização fundiária. O que muda em relação aos aspectos ambientais do projeto urbanístico na Lei 13.465 é que agora o projeto de regulação fundiária ele deve definir parâmetros específicos para a regularização não só do parcelamento, mas também das áreas de preservação permanente que na legislação anterior eram consideradas de ocupação excepcional. E a partir do novo Código Florestal passaram a ser objeto de um tratamento mais flexibilizado e que foi incorporado à Lei 13.465. O que a gente pode falar sobre a modificação desses estudos ambientais em comparação com a legislação anterior? A Lei 11.977 trazia no seu corpo disposições sobre como realizar estudos ambientais de acordo com a modalidade de regularização, que no caso permanece na legislação em vigor. Fazendo uma análise comparativa entre as exigências técnicas para a elaboração de estudos ambientais entre as duas legislações, é possível afirmar que, desde a legislação anterior, já existiam parâmetros diferenciados para a regulação fundiária em áreas de interesse específico e em áreas de interesse social. Que a legislação em vigor traz diferença que ela separa os estudos ambientais dos estudos de risco, que passam a ser, na legislação atual, um estudo específico que pode ou não coincidir com as áreas ambientais. Uma vez identificadas as disposições que geram uma continuidade entre a interpretação do que previa a Lei 11.977 em comparação com a Lei 13.465, é importante agora destacar quais foram as inovações ambientais que a legislação em vigor trouxe. A primeira disposição que a gente precisa conhecer é que a Lei 13.465 estabelece no seu artigo 21 que é necessário levantar o valor do passivo ambiental
quando as áreas forem objeto de negociação em casos de impugnação de regularização fundiária. Uma segunda inovação que essa legislação traz é um tratamento diferenciado em relação à discussão ambiental para glebas parceladas antes de 19 de dezembro de 1979, quando foi editado a Lei de Parcelamento do Uso do Solo, uma vez que, antes dessa data, não havia legislação ambiental específica para tratar de parcelamentos do uso do solo urbano. Há também na legislação em vigor uma preocupação específica com o meio ambiente cultural e a sua sobreposição com áreas ambientalmente protegidas. Então, nessas situações em que eu tenho áreas ou núcleos tombados, eu devo observar os critérios de ocupação do uso do solo estabelecidos no tombamento. A legislação dá prevalência para o ato de tombamento em relação a outras limitações ambientais, como é o caso do parâmetro urbanístico, da ocupação de APPs. A partir da comparação elaborada, a gente pode tecer algumas conclusões gerais de como esse processo de regularização fundiária em matéria ambiental vai acontecer a partir da Lei 13.465. Um primeiro ponto que nós precisamos destacar é que o estudo ambiental hoje ele não é mais executado para a totalidade do núcleo, o que não significa dizer que você não tem uma visão ambiental das desconformidades da totalidade do núcleo urbano informal. O que foi alterado é que hoje nós temos um estudo ambiental específico para as áreas com fragilidade ambiental e nós temos um estudo preliminar ambiental para identificar essas áreas que precisam de detalhamento. Uma segunda característica dessa legislação em vigor é que hoje os estudos ambientais são específicos para as áreas de APP e de unidades de conservação e que foram separados dos estudos de risco, que podem ou não coincidir com a área e que merecem uma análise especializada. Um terceiro ponto que merece destaque é que nas áreas ambientalmente frágeis, assim identificadas no projeto preliminar e que são objetos de estudos específicos ambientais, é necessária a realização de obras previamente à titulação, permanecendo assim a preocupação tanto com a melhoria da moradia como com as condições ambientais do assentamento. Por fim, destaca-se que houve uma preocupação em reduzir o passivo ambiental de áreas privadas inexistente na legislação anterior, fazendo a dedução desse valor que vai ser custado pela coletividade dos processos de indenização de eventuais proprietários. Portanto, é possível afirmar que a preocupação ambiental da Lei 13.465 permanece e que não houve perdas em relação ao que previa o marco normativo anterior. Muito obrigada e nós nos vemos no próximo vídeo. Até logo!